o Anderson enfim, um personagem bastante importante desses episódios de 8 de janeiro, mas também, como você próprio falou, já tem esse bastidor, sabe? Já tinha esse rumor, sabe, Daniel, de que a situação dele ia se agravar em função das investigações relativas ao dia da eleição. Isso já estava um pouco circulando, eu acho que esse documento, inclusive, que ele ainda não veio à tona totalmente, tá, Daniel? Eu acho que quando ele vier à tona nos mínimos detalhes e a gente conseguir ver, botar os olhos ali, entender tudo que foi feito naquele 30 de outubro, ali no dia da eleição, em torno daquela situação de dificultar sobretudo as regiões em que tinham potenciais, né, uma quantidade maior de eleitores do agora presidente Lula, de votar, quando isso tudo vier à tona, essa situação dele fica cada vez mais complexa. Agora, o Anderson também está envolvido em outros episódios ali problemáticos, acho que é sempre bom a gente lembrar, porque também tudo se juntou ali para o fim da eleição. As pessoas vão lembrar aqui do dia do Roberto Jefferson, né, que o Roberto Jefferson recebeu a Polícia Federal a tiros lá no Rio de Janeiro, na casa dele em Levi Gasparian. O Bolsonaro mandou o Anderson Torres para lá. E o Anderson só não foi porque no meio do caminho, isso pelo menos foi contado ali por pessoas da Polícia Federal, foi avisado de que o ministro Alexandre de Moraes estava de olho naquela situação, e que, enfim, qualquer pessoa que dificultasse o cumprimento da ordem de prisão também poderia ser presa. Aí, para não piorar aquela situação, o Anderson acabou não indo até Levi Gasparian, mas ele também estava envolvido naquele episódio, que também foi um episódio bastante decisivo para a eleição. Então, ele está presente, junto, ali, do lado do Bolsonaro, e em vários episódios que foram bastante importantes ali numa tentativa de que o Bolsonaro, né, nas tentativas desesperadas do Bolsonaro de segurar o resultado da eleição, de se reeleger, independente de que o cenário não estava o mais favorável para ele, né, apesar disso tudo, a eleição foi super apertada. Agora, o que vai acontecer com o Anderson é ainda um pouco uma incógnita, sabe? Ele está se afastando do Bolsonaro, ele estava antes com o Rodrigo Rocha na defesa, que é um advogado bastante ligado ao Flávio Bolsonaro, e também a família Bolsonaro de algum jeito, porque era o advogado do próprio Flávio, no caso das rachadinhas, né, o advogado que conseguiu de algum jeito ali decisões super importantes, junto com a irmã dele, que é a Luciana Pires, uma outra advogada lá do Rio de Janeiro, para anular provas importantes do caso do Flávio, e ao mesmo tempo eles tinham feito uma dobradinha. O Rocha estava defendendo o Anderson e também o Major Cid, né, H-Coronel Cid, que também é uma outra figura bastante importante para essa história que leva ali até o 8 de janeiro, e também é uma figura bastante importante para o caso das joias, porque ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro, a pessoa da extrema confiança do presidente nesses episódios todos. O Rocha continua advogado do Cid, mas o Anderson abdicou, né, do trabalho do Rocha e também do Demóstenes Torres, de toda aquela banca ali de 10 advogados que estavam reunidos para defender ele nessa situação. Se ele vai delatar, falar coisas que a gente não sabe, ainda eu acho que é um pouco cedo para a gente falar sobre isso com segurança, sabe, Daniel? Sim, mas especula-se muito, né? Principalmente com essa saída de Rocha, que é um advogado que não é muito ali da área da delação premiada, que não concorda muito com esse instrumento. E me lembra aqui, Bosco, um pouco do que a gente viu na Lava Jato, quando a família começa a pressionar muito aquela pessoa que está presa preventivamente e não aguenta mais tamanha pressão, e a pessoa acaba falando justamente para se livrar diante da pressão da própria família. Você vê o caso de Anderson Torres algo semelhante assim? Essa delação poderia surgir? Boa noite, Denise, boa noite, Juliana, boa noite a todos. Olha, com certeza alguma pressão familiar ele tá recebendo, porque a gente tem notícias de que a esposa dele já circulou por Brasília, está inconformada com esse prolongamento da prisão dele, né? É o único momento em que mesmo os mais profissionais começam a se ver em dificuldades, né? Não dá para a gente afirmar assim em que grau o Anderson está
se sentindo em relação a essas pressões todas, mas, de alguma maneira, ele está, sim, sob pressão. Porque essas novas descobertas que a Juliana comentou agora aí, essa coisa de ele ter ido para comandar lá a ação da PRF, que foi uma ação de sabotagem, né? Inclusive, essa ação foi assim, um confronto ao ministro Alexandre de Moraes, que chegou a ameaçar de prisão o comandante da PRF da época. Enfim, as coisas, o que está vindo à tona agrava a situação dele. Então, pessoalmente, ele deve estar muito, talvez, se sentindo meio abandonado, porque ele não é uma cabeça desse processo todo, mas foi uma peça-chave na execução desse processo, né? Que é curioso, porque o 8 de janeiro foi toda uma atitude, foi toda uma ação que se deu pela omissão, ou seja, pelo não fazer. Ao não cumprir os protocolos e os deveres de segurança, propiciou-se aqueles ataques que nós vimos, né? E essa questão do Anderson Torres também acaba, a gente comenta mais na frente isso, todo esse processo são pontas que estão se fechando, né? Porque a minuta encontrada na casa dele está lá, foi absorvida pelo TSE como peça do processo que pode gerar a inelegibilidade do Bolsonaro, que acabou de ser concluída na sua etapa final, de coleta de provas. Então, tudo está muito interligado, né? De fato, ele é uma bomba relógio nesse momento. A gente já vai chegar, inclusive, para falar da questão da inelegibilidade, como que essa investigação conduzida pela Polícia Federal em outras frentes, como o caso das joias, também pode abastecer essa informação essa investigação que está lá no TSE e outras, né? Porque essa já foi para a fase final, já a gente fala sobre ela. Mas agora, Denise, até para te ouvir também, bem-vinda aqui ao Segunda Chamada, sobre como essa relação de Anderson Torres, que também estava aí em Brasília como secretário de Segurança Pública, ficou ali omisso nesse trabalho justamente no dia da invasão dos atos golpistas, nem no Brasil estava. Como que isso repercute aí na capital federal e qual que é a sensação de se ele fala ou não fala, porque ele também é um delegado de polícia, né? Então ele sabe muito bem como funciona todo o trâmite. É verdade. Boa noite, Daniel. Boa noite, Juliana, Bosco. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Olha, essa questão, a Juliana lembrou bem, Anderson está em vários pontos de toda essa história. A gente tem que lembrar também que no dia 12 de dezembro, quando tivemos a diplomação do presidente Lula, o ex-ministro, o então ministro Anderson Torres, estava no restaurante e lá ele ficou. Ele não moveu uma palha para saber o que estava acontecendo. E no meio de Brasília, ali na região central, eram carros incendiados, ataques, as pessoas tentando invadir a sede da Polícia Federal. Olha que loucura que nós chegamos, né? As pessoas tentando invadir ali a Polícia Federal. O ministro da Justiça estava jantando e falou: daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Enfim, ele tem muito mais culpa no cartório do que possa parecer. E ele também é muito ligado aos filhos do Bolsonaro, chegou ao Ministério da Justiça por causa dos filhos do presidente, especialmente Eduardo Bolsonaro, que é muito amigo dele, que também a gente tem que lembrar que também é policial federal, e depois ele voltou, ele já tinha sido secretário de Segurança Pública do DF antes de ser ministro, e ele volta para a secretaria porque Ibanez tinha prometido a ele: olha, quando você sair aí no final do governo, Anderson ficou até o último dia, você volta para cá, para a secretaria. Já estava tudo combinado. E ele sabe, Anderson conhece os bolsonaristas, ele sabia que haveria uma manifestação. Qual seria o papel dele ali? Ele teria que ter tido um esquema de segurança, bastaria ter mantido o esquema de segurança de 1º de janeiro. Ele não o fez. E isso é o que deixa ele mais implicado nessa história. E agora a gente tem essa questão da PRF, e se ele falar, pelo menos eu ouvi isso hoje de muitos bolsonaristas, se ele falar, a hierarquia acima dele tem o da GSI, né, que era o general Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, era ministro,
do presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente. Ou seja, ele está muito encrencado, o Bosco lembrou muito bem, muito pressionado, e a gente tem pela frente uma tensão a cada dia maior, porque isso é uma teia, ela vai ali crescendo, e à medida que as pontinhas vão se juntando ali, e você vai puxando uma pena, vem uma galinheira, as coisas vão ficando mais difíceis para ele segurar. E a família também, eu acho que é um ponto importante aí, um fator que pode levar ele a falar alguma coisa que possa comprometer as autoridades acima dele.